Pessoal, nessa aula nós vamos falar a respeito dos números fatoriais. E fatorial é representado pela exclamação. Por exemplo, se eu tiver 4 fatorial, como eu posso escrever esse número? E isso daqui representa o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente pega o número que está fatorial e vai até o 1. Isso significa o fatorial. Então, se eu pegar, por exemplo, o 5 fatorial. O 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então se eu pegar qualquer número fatorial, eu posso chegar até 1? Sim, pode. Só que tem condição. A primeira condição, se eu pegar um n fatorial, n fatorial, o n tem que pertencer, o n pertence aos números naturais. E se a gente pegar o conjunto dos números naturais, vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, nananã, até o n. Então a gente coloca que são todos os números inteiros positivos, que a gente representa como sendo a letra n aí, que é os naturais. E eu posso representar também esse carinha aqui. Mas só para a gente colocar como definição, o 1 fatorial vai ser igual a 1 e também o 0 fatorial. O 0 está dentro dos naturais aqui também, ó. Então a gente também pode colocar 0 fatorial. E por definição, a gente vai colocar que o 0 é igual a 1. E pessoal, por exemplo, se eu tiver 7 fatorial e eu quiser escrever assim, ó, 7 vezes 6 vezes 5. Eu quero parar aqui no 5, ó. Eu posso parar no 5? Claro que pode, desde que eu coloque o fatorial aqui também, ó. Então eu posso parar. Eu quero parar no 6. Também pode parar no 6. Se eu fizer 7 fatorial, vai ser igual a 7 vezes 6 fatorial. Eu posso parar, só que eu tenho que colocar a exclamação que é do fatorial. Eu quero parar lá no 3. Pode parar também, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Como eu quero parar aqui, coloco o fatorial aqui que não tem problema nenhum. Então essa é a representação que nós temos do fatorial. E pessoal, uma coisa muito importante que nós temos que ter lá no fatorial. Por exemplo, toma bastante cuidado com o parênteses. Por exemplo, eu tenho menos 5 fatorial. Menos 5 não pertence aos naturais. Os naturais é o 0, 1, 2 e 3. Então a gente não vai continuar a conta, a gente só coloca que não existe. Não vai existir nenhum número negativo fatorial. Uma outra possibilidade, se eu tiver, por exemplo, 2 sobre 5, entre parênteses, fatorial. A gente não vai fazer a multiplicação aqui, ó. A gente não faz essa distributiva aqui do fatorial. A gente também vai colocar que não existe. Por quê? Isso aqui é um número racional. O 2 sobre 5 a gente não pode fazer a continha. Outro número, se eu pegar, por exemplo, raiz de 2 fatorial. Raiz de 2 é um número irracional, então não está no campo dos naturais. Então a gente também não vai fazer, a gente também coloca que não existe. É diferente, por exemplo, se a gente tiver 2 fatorial sobre 5 fatorial. Isso daqui existe, porque eu tenho fatorial em cima e fatorial embaixo. E olha só, eu faço 2 vezes 1 em cima e embaixo 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso até simplificar aqui, ó, simplifico essa continha com S, e a nossa resposta desse exemplo aqui vai ser 1, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. 1 sobre 60. Então existe, nesse caso aqui, se for assim, dentro do parênteses, não vai existir. Mais uma coisa, ó, se a gente tiver, por exemplo, toma bastante cuidado, por exemplo, se a gente tiver menos 5 fatorial. O menos 5 é diferente do exemplo que a gente deu antes. Por quê? É só o 5 que está fatorial, o menos não está. Isso daqui é como se fosse menos, abre parênteses, 5 fatorial. Então é diferente, eu posso fazer lá, menos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E pessoal, esse sinalzinho não vai distribuir para todo mundo, deixa o sinalzinho lá fora. Então vai ficar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então essa resposta, menos 120. Agora se a gente pegasse menos 5 fatorial, esse daqui não existe, a gente não vai fazer porque ele não existe. Agora, nesse caso, o negativo está fora. Então, toma bastante cuidado na hora que a gente estiver fazendo
esse tipo de exercício. Um outro caso que nós temos, que ao invés de a gente trabalhar com um número, a gente vai trabalhar com letra. Então, por exemplo, se eu tiver n fatorial, a gente já sabe que pertence aos números naturais, aquela coisa toda. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu quero representar o n fatorial. Vai ser o n, vai ser vezes um número que a gente subtrai 1, é ele, vezes menos 1, menos 1, menos 1, e assim por diante. Então, vai ser n menos 1, vezes n menos 2, vezes nananã, até chegar no 1. Eu quero parar num determinado ponto. Posso? Claro que pode. Se eu quiser, por exemplo, eu tenho um n fatorial e eu quero parar no n menos 2. Você pode parar lá. Você vai fazer n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Quero parar aqui porque eu quero fazer uma simplificação. Não tem problema. Só você colocar o fatorial aqui que não tem problema nenhum. Eu tenho o n menos 1 fatorial. E eu quero fazer essa continha. Como que eu vou fazer? Agora a gente vai partir dele. Ele vai ser o primeiro. Então vai ser n menos 1. Subtrai 1 dele. N menos 2. Subtrai 1. N menos 3. Nananã, até chegar no 1. Então a gente pode fazer, eu quero parar no n menos 2. Pode parar também, não tem problema. A gente sempre pode parar onde quiser, só que tem que colocar o fatorial. Tem um n menos 1, eu quero parar no n menos 2. Vai fazer n menos 1 vezes n menos 2 e para aqui, põe o fatorial, pronto. Se eu quiser parar no próximo, eu posso parar também. Então toma bastante cuidado nesse tipo de exercício. Aí se eu tiver n mais 3 fatorial e eu quero representar esse número, eu quero abrir ele, como que eu vou fazer? Subtrai 1, vai ficar n mais 3, n subtraindo 1 mais 2, aí subtrai 1, n mais 1, nananã, até chegar no 1. A gente pode fazer isso daqui. Eu quero fazer n mais 2. N mais 2 fatorial. Mesma coisa, só que eu quero parar lá no n. Então vamos lá. Vai ficar n mais 2. Subtrai 1. N mais 1. Subtrai 1. O n. E eu quero parar aqui, coloco o fatorial. Então não tem problema. Eu sempre posso parar aonde eu quiser. E pessoal, toma bastante cuidado com o parênteses. Porque se eu tiver, por exemplo, n mais 2 fatorial, é só o 2 que está fatorial, não é tudo. Então isso daqui, a gente vai abrir ele como sendo n mais 2 vezes 1. Então isso é diferente do que ter aqui, é diferente do que a gente ter n mais 2 fatorial, que a gente já representou ele ali em cima. Então toma muito cuidado com isso daqui. O parênteses vai indicar muita coisa para a gente. E pessoal, mais uma coisinha que a gente não pode errar de jeito nenhum. Por exemplo, se eu tiver lá 2 fatorial vezes 3 fatorial. Isso daqui é diferente de 6 fatorial. Não vai ser igual, porque olha só, isso daqui, se a gente for fazer, é o 2 vezes 1. Coloca lá, 2 vezes 1. Esse daqui é 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso, vai ser diferente de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A gente não pode falar que esse lado é igual a esse. Então não vai aplicar distributiva aqui, Não aplica distributiva.